pelo o que eu pretendo ler no decorrer do mês. Tá? E aí, por exemplo, um que está na minha lista é o 15 da Raquel de Queiroz. Esse livro aqui. Enfim, essa história das pessoas partindo sobre a grande seca, né? Tipo, de como seria essa realidade. Então, um quer vender as coisas que tem, o outro está procurando outro lugar para morar, alguns têm um apego emocional muito grande por de onde saíram. Enfim, é um livro bem interessante. Tá? Ele é de 1930, se eu não me engano, e ele retrata um período de 1915, se eu não estou enganado. Exatamente. O 15, título de romance de estreia, se refere à Grande Seca de 1915, de que Raquel ouviu tanto falar. Então, enfim, é um livro bem interessante, bem interessante. E eu quero ir atrás disso. Quero ver sobre o que é, sobre o que se trata. E, enfim, posso fazer depois outro vídeo para vocês sobre como que, enfim, é a minha experiência de leitura com este livro. O próximo, que eu tenho muita vontade de ler, é esse aqui, da Hannah Lynn, que é O Segredo da Medusa. Eu achei, na verdade, um livro muito bonito. Ele tem essa capa que faz plim, plim, e brilha e tudo mais. Mas, enfim, conta a história da Medusa e de como ela tem esse título de vilã, né? Mas, aparentemente, a história não é exatamente assim. Então, existe toda uma coisa de subserviência, né, nessa relação de poder entre deuses e semideuses, etc, etc, que me parece bastante interessante, tá? O livro por dentro, ele é lindo. Tipo assim, olha que lindo, sabe? Muito bonito, muito bonito. E, enfim, é um dos livros que eu pretendo ler aí no mês de maio, tá? Eu posso também trazer algo sobre vocês sobre isso. Outro livro, na verdade, esse aqui eu comecei a ler, mas não terminei. Por que eu não terminei? Porque eu não tive paciência, entendeu? Paciência, essa é a grande palavra. Porque assim, 20.000 Léguas Submarinas é um livro muito bom. Eu li até metade do livro. Tipo assim, ele é muito bom, ele é muito rico em narrativa, ele tem personagens bem interessantes, eles têm dinâmicas e embates na narrativa que vão se desenvolvendo de uma maneira muito curiosa. Entretanto, ele é um livro extremamente técnico. Então, tipo assim, tem um pesar de palavras muito grandes que criam, acho que às vezes um abismo no momento da leitura, que você não consegue passar, assim, se conectar muito bem com o livro. Então, eu tô deixando ele para quando eu tiver com muita paciência, o que não é o caso no momento. Eu queria uma leitura rápida e dinâmica e que, tipo, me trouxesse muitas coisas, não fosse tão técnica assim. Mas, enfim, em contrapartida, o que eu tô lendo no momento é O Retrato de Dorian Gray, que é um livro que me deixou pensando. Me deixou pensando. Eu ainda não terminei, eu tô no meio do livro, tô no capítulo 11, para ser mais específico. Mas é um livro que, tipo assim, a história vai seguindo pra um lugar que, enfim, degringola no meio do tempo. E eu acho muito interessante como eles tratam essa dinâmica de que o ego pode produzir atitudes e atitudes são percebidas pelas outras pessoas. E aí você tem essa situação onde a sua emoção gera uma atitude que é percebida, que gera outra atitude. E você fica nesse grande vórtice de sentimentos, vamos colocar assim. E é bem interessante. Os debates que se existem, muita coisa. Eu olhei assim e falei, não é possível. Mas, apesar de eu não concordar 100% com grande parte das coisas que acontecem no livro, existem muitas discussões extremamente válidas. Então, enfim, quando eu terminar de ler, talvez eu traga alguma coisa também sobre ele, tipo, bem explicado, etc. Mas é bem interessante, tá? Recomendo que leiam. Recomendo muito que leiam. Outra coisa que eu li esses últimos tempos atrás foi Café com Mexia, que é esse aqui. Gente, é um romancezinho adolescente, gayzinhos felizes, entendeu? Eu fico muito feliz. Nossa! Tipo assim, eu li isso aqui numa tarde, assim, sabe? Foi muito, muito, muito rápido. Porque a escrita, ela é leve e a história também ela é leve. Ela não tem muitas coisas pesadas acontecendo ali no meio.
Então, se você quer uma história bem, tipo, água com açúcar, assim, de adolescentes gays, essa é uma excelente série, tá? Ela não se aprofunda em muitas coisas, então ela tem um nível bastante raso, às vezes, na discussão e desenvolvimento de personagens, mas ela é escritinha bem, tipo, é agradável a leitura, etc. Eu gostaria só que os personagens fossem mais desenvolvidos, mas aí traria uma densidade maior, que eu acho que não é o que esse livro se propõe a fazer. Mas, enfim, de qualquer forma, vale muito a pena, tá? É bem gostosinho, assim, de leitura de tarde, sabe? Quando você quer só se sentir de coração quentinho. E foi isso que eu senti com esse livro. E outro que eu li, mas essa aqui é uma história engraçada, eu acho, né? Porque assim, eu comprei antes do Café Free 2. E aí eu descobri que tem o 1 e o 3. Então eu não sei dizer como que é a série, etc, porque eu só li esse livro. Mas a partir do que eu li esse daqui, é bem interessante. Existe essa cafeteria aí que te permite voltar ao passado. Aparentemente isso é tratado nos 3 livros. A cafeteria que te permite voltar ao passado. E aí você pode voltar ao momento em que alguma pessoa esteve naquela cafeteria. E, enfim, aí você tem as dinâmicas dos personagens da cafeteria com os clientes que entram, né? E cada cliente te apresenta um mundo diferente, a partir de um passado diferente. Às vezes eu senti que isso fica meio só jogado. Eu gostaria que fossem melhores desenvolvidas para os personagens e que a gente visse os personagens outra vez durante o livro. Mas isso não acontece, né? A história dele acontece e ele vai embora. O livro em si, ele é bom. Ele tem um estilo de narrativa bastante diferente do que eu já vi. Então, ele tem um conto em 4 capítulos, onde em uma narrativa japonesa. Então, eles vão contando a história de modo que você vai costurando as ideias com o tempo. Então, por exemplo, tem um salto temporal no meio do livro. Você tem outros momentos, como eu falei, de que esse passado acaba e quando ele finaliza essa história você começa a outra e aqui você já está em outro momento do tempo. Então esse intervalo entre um e outro fica meio que vazio, sabe? Mas o livro é bom, tá? O livro é sim bom. Vale muito a pena ler. Eu tenho interesse, na verdade, em ir atrás do 1 e do 3 para ver, enfim, quais coisas esses livros podem me apresentar. Mas enfim, vale muito a pena, tá? E foi isso, gente. É isso que eu estou lendo barra ali nesse mês de abril, maio aí. E, enfim, talvez isso seja mais recorrente. Então, trazer vídeos, trazer falas, trazer opiniões, trazer resenhas, trazer críticas, talvez, e etc. para coisas especificamente aqui no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, que é @laguarte. E, para ser sincero, é a única rede social que eu tenho vontade de usar. Então, me sigam lá no Instagram ou me sigam aqui no YouTube também, comentem, compartilhem, se inscrevam, tá? Beijinhos e desejo flores a todos vocês.